Lucas, após 17 anos, não precisamos mais dos seus serviços, disse meu chefe. Limpe sua mesa até o final do expediente. Meu nome é Lucas, 54 anos, e até aquela fatídica manhã de segunda-feira eu era analista de sistemas sênior. Durante quase 2 décadas, fui o pilar do Departamento de Tecnologia da Informação. Desde a era das conexões discadas até a transição para a computação em nuvem, 3 CEOs ascenderam e se retiraram, enquanto eu permanecia inabalável, instruindo cada novo membro da equipe, recuperando arquivos perdidos, dedicando fins de semana e feriados ao trabalho, sem jamais buscar reconhecimento ou ascensão profissional. Assim, quando Daniel me convocou ao seu escritório, encontrando Vanessa do Recursos Humanos já acomodada, pressenti o inevitável antes mesmo que ele proferisse uma palavra. A atmosfera no escritório havia se alterado nas semanas precedentes. Eu compreendo perfeitamente, respondi, assentindo uma única vez. Retirei-me sem mais comentários. Nenhuma demonstração de fúria, nenhum apelo, apenas um reconhecimento silencioso da situação. De volta à minha estação de trabalho, observei os funcionários mais jovens lançarem olhares furtivos em minha direção, desviando rapidamente o foco para seus monitores. As notícias se propagam velozmente. A maioria deles eram programadores que eu mesmo havia treinado. Bons rapazes, sem dúvida. Mas eles não possuíam a menor noção da intrincada lógica embutida em nossos sistemas, nem da complexa operação, da arquitetura legada. Nenhum deles seria capaz de navegar pelo software personalizado que eu desenvolverá, ou desenterrar as credenciais de administrador ocultas em 3 camadas de profundidade em cada sistema. Comecei a empacotar meus pertences, pessoais de forma metódica, a foto da família, a caneca de café artesanal do meu filho, feita ainda no ensino médio. O pequeno cacto que, de alguma forma, resistirá por 17 anos sob a iluminação fluorescente. Bethany, do marketing, passou por ali com uma expressão tensa de preocupação. Lucas, acabei de saber. Isso é absurdo. Você praticamente ergueu este lugar. Dei de ombros em sinal de resignação. As empresas mudam de rumo, mas sem qualquer aviso. Depois de tudo o que fiz... A voz dela se elevava, atraindo olhares curiosos. Está tudo bem, respondi com calma. Não estava de fato, mas eu não pretendia criar um espetáculo. Ao me dirigir à saída, Daniel surgiu de seu escritório para certificar-se da minha partida. Sem um último adeus, sem um aperto de mãos, apenas a vigilância fria para confirmar que eu realmente me ia. O que nenhum deles se importou em notar ao longo dos anos era que eu havia me tornado a pessoa mais crucial de todo aquele edifício. Não por ser excepcionalmente talentoso, mas por minha meticulosidade. Eu havia documentado cada detalhe, estabelecido protocolos de auditoria seguros anos atrás para rastrear acessos não autorizados a pedido da equipe jurídica durante um escândalo anterior. E, crucialmente, eu possuía cópias de tudo. Já no meu carro, permaneci sentado por um instante, contemplando o prédio de 12 andares onde havia transcorrido a maior parte da minha vida adulta. O crachá de segurança que acabara de entregar fora renovado 16 vezes. Liguei o motor e segui para casa. Eles não faziam a menor ideia de que a quarta-feira seria interessante. Eu estava na Meridian desde que ela ocupava apenas 2 andares em um parque empresarial. Comecei quando minha filha Olivia estava no jardim de infância. Agora, ela estava concluindo seus estudos de pós-graduação. A empresa cresceu exponencialmente, e eu cresci junto com ela. Recusei propostas de concorrentes porque a lealdade sempre foi um valor primordial para mim. Minha esposa, Andrea, costumava brincar que os servidores eram minha segunda família. Ela não estava totalmente equivocada. Eu conhecia cada sistema, em suas minúcias, cada solução paliativa, cada solução secreta para problemas que os executivos sequer suspeitavam existir. A infraestrutura que eu construí sobrevivera a 3 aquisições e a inúmeras inovações que a administração adotava com entusiasmo para abandonar meses depois. Daniel se tornara meu chefe 5 anos antes. Um jovem com mentalidade de MBA que se referia ao nosso departamento como recursos de TI em vez de pessoas.
Ele tinha ideias sobre racionalização, eficiência, transformação digital, jargões da moda que geralmente se traduziam em fazer mais com menos. Inicialmente, tentei auxiliá-lo a compreender a intrincada teia de nossos sistemas, a complexidade enterrada em anos de crescimento orgânico e adaptações constantes. Precisamos de uma solução à prova do futuro, ele repetia nas reuniões, olhando através de mim como se eu fosse transparente. 6 meses antes, ele havia trazido um consultor chamado Jason Phillips. Terno impecável, aperto de mão firme, diploma de Stanford, exibido com destaque em seu perfil do LinkedIn. Eles se reuniam em salas de conferência, sussurrando em tons confidenciais sempre que eu passava. 3 meses atrás, notei que minhas permissões de acesso haviam sido silenciosamente modificadas. Nada óbvio, apenas pequenas alterações nos controles administrativos. Eu poderia ter protestado, mas em vez disso, observei, documentei cada alteração. Você parece distraído ultimamente, Andrea comentou uma noite enquanto relaxávamos na varanda. Está tudo bem no trabalho? Assenti, tomando um gole da minha cerveja. Apenas mudanças. Nada que eu já não tenha visto antes. Mas essas mudanças pareciam diferentes. Fui sendo deixado de lado nas reuniões. Os e-mails com atualizações do sistema pararam de ser enviados para mim. Os colegas mais jovens começaram a receber os projetos que costumavam ficar sob minha responsabilidade. Então aconteceu algo revelador. Deparei-me com um memorando dirigido a toda a empresa, detalhando iniciativas de modernização que jamais haviam sido compartilhadas comigo. Esse documento falava de uma reestruturação completa no setor de TI, agora sob a liderança de Jason Phillips. Meu cargo sequer aparecia no novo organograma. Naquele mesmo dia, durante uma checagem de segurança de rotina, uma daquelas tarefas que poucos valorizam, percebi algo fora do comum em nosso sistema financeiro. Havia transferências frequentes para uma empresa chamada Apex Solutions Group, um nome desconhecido para mim. Uma rápida investigação revelou que o negócio havia sido registrado no ano anterior, usando como endereço uma loja da UPS. Os pagamentos, inicialmente baixos, foram aumentando gradualmente mês a mês. Não comentei com ninguém, apenas registrei, copiei os dados e continuei monitorando. Às vezes, quem está em silêncio no canto da sala enxerga tudo, justamente porque todos acham que ele não vê nada. Na manhã seguinte à minha demissão, permaneci sentado no meu escritório, em casa, encarando meu notebook pessoal. Nenhum despertador tocou, nenhuma rotina para cumprir. Apenas o silêncio e o peso do que tinha ocorrido. Andrea me trouxe uma xícara de café e deixou-a ao meu lado, sem dizer nada. Depois de 19 anos juntos, ela sabia exatamente quando eu precisava de silêncio. Vou à loja, disse por fim. Quer que eu traga algo? Fiz que não com a cabeça. Assim que ela saiu, abri a gaveta inferior da escrivaninha e peguei um pendrive, um dos vários que eu havia guardado com cuidado. Mesmo com a política da empresa proibindo a retirada de dados, anos atrás, quando o departamento jurídico precisou de um sistema para rastrear ameaças internas, defendi a necessidade de manter backups externos. Eles aprovaram e nunca mais se lembraram. Pluguei o dispositivo e comecei a revisar os arquivos, e-mails internos, atas de reuniões das quais nunca participei, registros financeiros que não eram acessíveis a funcionários comuns. Estava tudo ali. O histórico completo de pagamentos ao Apex Solutions Group, totalizando quase $1.800.000 em apenas 18 meses. Seguindo o fluxo das aprovações, cheguei diretamente ao CFO, Brian Wilcox. Aprofundei minha análise, comparando datas e valores até que um padrão claro surgiu. Os pagamentos coincidiam com renovações de licenças de software utilizadas pela empresa, mas com valores inflacionados, às vezes em 15%, outras em 20%. Valores sutis o bastante para não gerar alertas imediatos, mas que, somados, representavam muito dinheiro. Ao investigar o registro comercial da Apex Solutions Group, descobri que o proprietário era Thomas Wilcox.
Bastou uma busca rápida nas redes sociais para confirmar o que já imaginava: cunhado de Brian. Eles estavam desviando fundos da empresa por meio de sobrepreços em despesas legítimas. Inclinei-me para trás na cadeira, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era exatamente raiva, era algo mais frio, mais direcionado. Por 17 anos, fui o solucionador de problemas, o guardião dos sistemas, o protetor dos dados. Fui o rosto confiável, constante, que nunca criava confusão. E mesmo assim, me descartaram como se eu fosse uma peça antiga, fora de uso. Celular vibrou com uma mensagem de Steven, um analista júnior que orientei por 2 anos. Sinto muito por ontem. Foi um absurdo o que fizeram com você. O Phillips já está ocupando sua antiga sala. Desliguei o telefone sem responder. Agora tudo fazia sentido. Daniel e o CFO precisavam me tirar do caminho antes que eu conectasse os pontos e desvendasse o esquema. Apostaram que, ao me demitir, eliminariam a única ameaça. Pensaram que eu era apenas um técnico envelhecido, incapaz de compreender as complexidades financeiras modernas, mas estavam errados. Abri meu e-mail e comecei a escrever uma mensagem para os membros do conselho. Parei com o dedo suspenso sobre o botão de enviar. O texto estava direto demais, fácil de ser descartado como desabafo rancoroso de um ex-funcionário. Faltava força, faltava precisão, faltava algo que não pudesse ser ignorado ou abafado. Excluí o rascunho. Era hora de traçar um plano melhor. Quarta-feira, dia da reunião do conselho. As finanças trimestrais seriam apresentadas, os bônus aprovados, um cenário perfeito para agir. Fechei o laptop e caminhei até a janela da sala. Do alto, o bairro parecia o mesmo de sempre. Lugar onde os filhos cresceram, onde a vida havia sido construída. Um sorriso escapou, raro desde o dia anterior. Na manhã seguinte, o carro estava estacionado discretamente do outro lado da rua da sede da Meridian. Do banco do passageiro, o laptop seguia conectado a uma conta de e-mail antiga, criada anos antes para testes de segurança. Um endereço que imitava o domínio interno da empresa, mas não constava no diretório oficial. Às 9h15, partiu. O primeiro movimento. Um e-mail para Daniel com o assunto irregularidades financeiras. O corpo da mensagem trazia um resumo objetivo sobre os pagamentos suspeitos à Apex Solutions, dados suficientes para parecer sólido, mas sem mencionar o envolvimento do cunhado. Se houvesse culpa, o pânico viria. Se não houvesse, haveria investigação. Em ambos os cenários, informações seriam reveladas. Às 9h45, o telefone tocou. O número de Daniel apareceu na tela. A chamada foi ignorada, mas a mensagem de voz chegou logo depois, solicitando uma conversa imediata. A resposta foi o silêncio. Em vez de retornar, o destino foi uma cafeteria, onde o laptop foi reaberto. Às 10h30, uma nova mensagem. Agora de Vanessa, do RH. A notificação informava que a comunicação enviada poderia violar os termos do desligamento, solicitava a interrupção de qualquer contato com funcionários da empresa e alertava sobre possíveis consequências legais. A tentativa era clara: intimidação. Nenhum acordo de separação havia sido assinado. Ao meio-dia, a visita ao banco trouxe à tona um backup antigo, guardado com propósito. Entre os arquivos estavam registros de segurança originais e documentação, que mostrava quem acessou quais sistemas e quando. Um detalhe saltava aos olhos. 18 meses antes, Brian Wilcox havia solicitado a ampliação de acessos aos sistemas de aprovação financeira. O mesmo período em que os pagamentos à Apex começaram. Em casa, mais 3 ligações perdidas. Daniel, Vanessa e agora, Jason Phillips. A presença de Jason indicava algo maior em andamento. No e-mail pessoal, uma mensagem urgente de Steven revelava que os rumores sobre um escândalo de fraude já haviam se espalhado. Phillips convocara uma reunião de emergência, os acessos estavam sendo bloqueados, até históricos. A resposta a Steven foi curta e clara: não se envolva, apenas observe. Às 15h, o telefone residencial tocou. Um número associado a negócios antigos. A ligação foi atendida em silêncio. Do outro lado,
A voz de Brian Wilcox. O tom era controlado, cuidadosamente medido. A proposta era conversar, sob a alegação de que tudo poderia se tratar de um mal-entendido. As palavras seguiam, o padrão corporativo típico, transições difíceis, canais formais, conselhos e protocolos. Nenhuma resposta foi necessária. O conselho não precisava se preocupar com detalhes operacionais. A sugestão veio, um encontro reservado, só entre nós dois, amanhã. A proposta era esclarecer tudo. Recusei de imediato dizendo estar ocupado. Acrescentei que talvez o conselho se interessasse bastante pelo Apex Solutions Group e, mais ainda, pelo cunhado dele. Uma inspiração repentina me entregou o resto. Ele demorou, mas respondeu. A voz carregava tensão. Disse que eu estava cometendo um erro grave, que tudo ainda podia ser resolvido. Indenizações generosas, referências, o que fosse necessário. Apenas desliguei com um adeus. 10 minutos depois, outro e-mail de Vanessa. O pacote de indenização havia dobrado. Junto, um acordo de confidencialidade que exigia meu silêncio absoluto sobre qualquer assunto da empresa. A luta começara. Ainda achavam que estavam lidando com uma tentativa de chantagem. Não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Na manhã de quinta-feira, tudo ficou claro. Passei a noite examinando arquivos antigos, cruzando informações esquecidas, conectando pontos. O esquema da Apex não era novidade. Era apenas uma repetição de um padrão antigo. 3 anos antes, pouco depois de Brian assumir como CFO, surgiu outro caso semelhante. Uma empresa chamada Lakeside Business Solutions recebeu honorários inflacionados por serviços duvidosos. Um nome diferente, mas o mesmo método. A trilha levou a Patricia Wilcox, esposa de Brian, como CEO de uma companhia sem site, sem equipe, com um endereço virtual. Um disfarce óbvio. A verdadeira surpresa veio ao explorar os e-mails arquivados. Daniel não só conhecia os esquemas, como ajudava a viabilizá-los. Em troca, seu departamento recebia aumentos orçamentários, enquanto outros lidavam com cortes. Descobri também que ele havia sido contratado logo após o diretor anterior começar a fazer perguntas incômodas sobre gastos de TI. Jason Phillips, o consultor externo, também estava envolvido. Contratado por meio de um processo fora dos padrões, seu verdadeiro papel era eliminar o único que poderia identificar os padrões fraudulentos: eu. O esquema era simples, mas engenhoso. Empresas de fachada recebiam pagamentos por serviços com valores inflacionados. A diferença era dividida. Como os serviços existiam, embora superfaturados, os auditores não encontravam fraudes evidentes. Ao longo de 3 anos, desviaram quase $4.300.000. Organizei tudo em um relatório. Planilhas detalhadas com os aumentos, registros que ligavam os negócios à família de Brian, trocas de e-mails provando o envolvimento de Daniel. E então tomei uma decisão inesperada. Procurei Robert Chen, membro do conselho. Havíamos trabalhado juntos no passado, em uma implementação de segurança. Apesar de semi-aposentado, ele ainda comparecia às reuniões trimestrais. Atendeu no segundo toque. Lembrou-se de mim. Soube que você saiu da Meridian, disse. Não por vontade própria, respondi. Pedi 15 minutos. Houve silêncio, depois uma risada. É por isso que Brian e Daniel estavam se encolhendo ontem na reunião. Marcamos um encontro num parque próximo à sede. Entreguei-lhe um envelope lacrado com o resumo impresso e um pendrive. Esclareci que não buscava o emprego de volta, nem dinheiro. Só queria que a verdade fosse conhecida pelas pessoas certas. Ele perguntou por que eu o procurara. Respondi que era porque ele lia os relatórios, fazia perguntas. Ele assentiu. Haveria uma sessão de emergência do conselho no dia seguinte. Revisão do Comitê de Finanças. Momento oportuno, Lucas, disse, guardando o envelope no bolso. Se tudo se confirmasse, haveria consequências sérias. Era exatamente o que eu esperava. No caminho de volta, o celular vibrou com uma mensagem de Andrea. Jason Phillips havia aparecido em casa. Disse que era urgente. Eu disse a ele que você estava.
Fora. Eles já estavam à beira do desespero. Bom sinal. Naquela mesma tarde, recebi propostas de emprego de 2 empresas concorrentes. Ambas ofereciam posições significativamente superiores à que eu ocupava antes, acompanhadas de generosos bônus de contratação. Rapidamente começaram a circular rumores sobre minha súbita disponibilidade. Ignorei todos. Não se tratava de mudar de emprego. Não ainda. Era uma questão de encerrar aquilo que eles haviam iniciado. Naquela noite, usando credenciais que por descuido continuavam ativas, um reflexo de uma transição mal feita, entrei uma última vez. No servidor de e-mail da empresa, programei uma mensagem para ser enviada aos membros do conselho às 8 da manhã. No campo de assunto, antes de aprovarem os bônus, leiam isto. O anexo. Meu relatório completo. A sexta-feira amanheceu serena. Sentei na varanda, café quente na mão, observando a vizinhança despertar. Sem despertador, sem trânsito, só esperando. Pontualmente às 8, a mensagem foi entregue aos destinatários. Poucos minutos depois, meu telefone começou a tocar. Números desconhecidos. Assistentes tentando me localizar, provavelmente. Deixei todos caírem na caixa postal. Às 9, teria início uma reunião extraordinária do Comitê Financeiro. Robert Chen estaria lá, com o meu relatório em mãos, pronto para observar a reação dos conselheiros, à medida que o conteúdo fosse exposto. Às 9 e pouco, Steven mandou uma mensagem curta e tensa. A polícia está aqui. Will Cox e Daniel estão sendo interrogados. Phillips parece prestes a desmaiar. O que você fez? Não respondi. As engrenagens estavam se movendo como previsto. Mais tarde recebi uma ligação do setor jurídico da Meridian. Diferente das outras, atendi. A voz do outro lado se apresentou como Patricia Graves. Queria que eu comparecesse pessoalmente. Estou disponível por telefone, respondi. Ela insistiu, mas a cortei com firmeza. Tudo o que sei está no relatório. Tudo o que tenho já foi salvo em múltiplos locais seguros. Se algo acontecer comigo ou com minha família, cópias serão enviadas à SEC, à Receita Federal e a 3 grandes veículos de imprensa. Silêncio. Em seguida, ela retomou, num tom cuidadosamente neutro. O conselho estava tratando tudo com seriedade. Alguns executivos já haviam sido afastados e pediam minha cooperação. Respondi que já havia cooperado plenamente. Entreguei tudo. Minha parte estava feita. Desliguei e fui até uma lanchonete afastada. Não fazia sentido facilitar minha localização naquele dia. Enquanto almoçava, as manchetes começaram a pipocar nos sites locais. Executivos da Meridian sob investigação por fraudes financeiras. Os nomes ainda não tinham sido divulgados, mas isso era questão de tempo. Mais tarde, Robert Chen me ligou. Sem rodeios, disse: "É um banho de sangue." Brian havia confessado imediatamente após ser confrontado com as provas, tentando fazer um acordo e jogando a culpa sobre Daniel. Este negava tudo. Phillips, por sua vez, dizia ter sido apenas um consultor, alheio às decisões financeiras. A diretoria não parecia convencida. Os 3 foram suspensos e os auditores forenses chegariam na segunda-feira. As primeiras estimativas apontavam para o desvio de pelo menos 4,5 milhões ao longo de 3 anos. Eu tinha chegado perto. Robert então mencionou que o conselho queria conversar comigo, não sobre retomar meu antigo cargo, mas assumir uma nova posição, diretor de segurança, respondendo diretamente ao conselho. Eu tinha considerado essa possibilidade, mas mesmo assim, me pegou de surpresa. Respondi que pensaria a respeito. Naquela noite contei tudo a Andrea. Ela ouviu com atenção, sem interromper, e ao final perguntou apenas: "E o que você quer?" Fazer? A parte da vingança estava concluída. Aqueles que haviam contribuído para minha saída estavam agora sendo afastados de seus cargos, enfrentando a possibilidade de processos criminais. A verdade veio à tona de maneira precisa, meticulosa, sem necessidade de alarde. A justiça por vezes não exige gritos, apenas estratégia e coragem. Entretanto, retornar a Meridian significava encarar o mesmo ambiente corporativo que havia me descartado após quase 2 décadas de dedicação ininterrupta. Será que eu seria capaz de voltar?
E mais importante, eu queria voltar. Eram perguntas que ecoavam em minha mente. Após refletir por longos minutos, apenas consegui dizer: preciso de tempo para decidir. Naquela mesma noite, abri meu velho laptop e fiz uma única publicação no meu perfil do LinkedIn, que estava inativo havia meses. Apenas uma frase, sem nomes, sem alvos diretos: jamais queime pontes, deixe que elas ruam por conta própria, esmagadas pelo peso da ganância. Em questão de minutos, antigos colegas começaram a entrar em contato. A notícia já circulava nos bastidores. O funcionário silencioso que sempre trabalhou nas sombras havia desmantelado 3 executivos com provas e planejamento, sem nunca elevar a voz. Segunda-feira seria um dia de reconhecimento para muitos. Todos, enfim, entenderiam quem haviam subestimado. Na manhã seguinte, vesti um terno antigo, cuidadosamente engomado, e fui até a sede da Meridian. O segurança da recepção, visivelmente surpreso, imprimiu um crachá temporário sem fazer perguntas. Bem-vindo de volta, Sr. Lucas, disse ele, agora com um tom de respeito que nunca havia demonstrado antes. Peguei o elevador até o andar executivo, um território que até então jamais havia pisado. Agora eu era esperado. A sala de reuniões estava silenciosa. 10 membros do conselho estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira escura, todos atentos à minha entrada. Robert Chen fez um leve aceno com a cabeça. A CEO interina, anteriormente chefe de operações, parecia desconfortável, mas manteve o tom formal. Sr. Lucas, obrigada por ter vindo. A situação que você expôs é mais grave do que imaginávamos. Permaneci calado. A CEO prosseguiu, relatando que os especialistas haviam identificado cerca de 5.200.000 dólares desviados ao longo de 3 anos. O caso estava agora nas mãos das autoridades e as acusações criminais em fase de formalização. Eu esperava mais. Robert então se pronunciou. Lucas, o conselho decidiu por unanimidade criar um novo cargo executivo, diretor de segurança da informação. A função responderá diretamente ao conselho, com todos os privilégios executivos. Estamos oferecendo esse cargo a você. Sem dizer uma palavra, abri minha pasta e deslizei um envelope sobre a mesa. Aqui estão minhas condições, anunciei. Inegociáveis. A CEO retirou os documentos, leu rapidamente e sua expressão mudou. Dentre os pontos estavam autoridade irrestrita para auditorias internas em qualquer departamento, veto independente sobre orçamentos vinculados à área de tecnologia financeira e acesso direto ao conselho sem necessidade de mediação da diretoria. Ela hesitou. Isso é incomum. Desviar mais de 5 milhões de dólares também foi, respondi. E só aconteceu porque ninguém estava olhando. Isso não se repetirá. A sala mergulhou no silêncio. Antes de sair, deixei meu recado. Vocês têm até o meio-dia. Tenho outras propostas. Quando já estava na porta, Robert perguntou: Você planejou tudo isso, Lucas? Parei por um instante. Não planejei ser demitido após 17 anos. A partir daí, apenas fiz o que sempre fiz. Identifiquei falhas no sistema e apliquei medidas de contenção. Saí sem olhar para trás. Às 11h47, o telefone tocou. Aceitaram todas as condições. 6 meses se passaram. Eu agora ocupava minha nova sala no alto do edifício da Meridian. Da minha janela, a vista para Columbus era ampla, urbana e cheia de simbolismo. A cidade havia mudado, e eu também. Brian Wilcox confessou os crimes e aceitou um acordo de delação premiada. Daniel insistia em sua inocência, apesar das evidências. Phillips, que fugira para o México, estava sendo extraditado com a ajuda da Interpol. A maior parte do dinheiro havia sido recuperada, e a empresa, ainda que abalada, se manteve financeiramente estável. Minha antiga equipe passou a se reportar diretamente a mim. Promovi Steven para liderar as operações diárias. Talento ele tinha, só precisava de alguém que o visse. Um simples empurrão pode transformar um talento invisível em um líder de respeito. Uma batida na porta me tirou dos relatórios.
Andréa apareceu, sorrindo. Hora do almoço? Assenti e peguei minha jaqueta. Enquanto atravessamos o departamento de TI, percebi os olhares. As conversas diminuíram, mas o silêncio não era de medo. Era respeito. Aqueles profissionais sabiam o que havia acontecido. Sabiam que, em vez de arruinar a empresa, eu a salvei. No elevador, André apertou minha mão. Você está feliz? Pensei por um momento. A raiva que me impulsionou nos dias mais sombrios havia desaparecido. O que restou foi uma sensação de paz, de dever cumprido. Não era felicidade exatamente. Era algo mais firme. Satisfação. Estou bem, respondi. Lá fora, o sol de outubro brilhava com suavidade. Caminhávamos até um restaurante próximo quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Robert. A diretoria aprovou seu aumento de orçamento. Votação unânime. Sorri discretamente. Nenhuma discussão, nenhuma resistência. Apenas confiança. Andréa notou o sorriso. O que foi? Nada, disse, guardando o telefone no bolso. Só estava pensando em pontes. Algumas desmoronam por si mesmas. Outras, quando reconstruídas com estrutura sólida, tornam-se mais fortes do que jamais foram. Dessa vez, eu construí a ponte do jeito certo.